Êxodo 4, versículo 2, que diz assim: E o Senhor disse-lhe, que é isso que tens na mão? E ele respondeu, uma vara. E ele disse, lança na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, serpente. E Moisés fugia dela com medo. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda. E tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. E tirando-a, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse, torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito, depois tirou-a do peito, e eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que se eles não te crerem, nem te ouvirem a voz pelo primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. Só até aqui. Podeis tomar assento. Aqui nós temos um texto muito conhecido, onde Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, e de repente as coisas acontecem. Com Deus as coisas acontecem de repente. Aí ele viu uma visão, e o anjo do Senhor bradou naquela visão, dentro de uma sarça, que se ardia, que se queimava, mas não se consumia. E Moisés, na curiosidade, ele voltou para ver. E o Senhor disse, não se achegue para cá. Tire as sandálias dos teus pés, porque a terra que você está pisando é terra santa. E ali começou um desenrolar de um encontro com Deus, quando Deus chama a Moisés. E ali Deus começa a revelar o plano dele. Eu ouvi a voz do meu povo e por isso eu desci. E aí Moisés começa a querer, a compreender a estrutura do plano, a saber quem é que está o enviando. Mas antes Moisés, ele dar algumas desculpas para Deus, dizendo, mas Senhor, quem sou eu? A gente sabe que Moisés foi treinado 40 anos nas melhores escolas do Egito. Naturalmente seria o sucessor do faraó. Aí depois leva Deus para o deserto, para ele desaprender o que aprendeu em 40 anos. Ou seja, Deus, para trabalhar na nossa vida, ele tem que deletar. Ele tem que tirar tudo que você trouxe do mundo, lá do Egito. Para Deus encher tudo que ele tem a encher na tua vida com os valores dos céus, com a essência dos céus, ele tem que tirar a essência da terra. E aí leva 40 anos no deserto, e quando chega na hora certa, eu quero te dizer que quando Deus começa o seu ministério, Deus chega sempre na hora certa. Vai ser no de repente de Deus, ele vai se revelar a você. Ele vai trazer uma visão para dar os stand-by, para dar o início nessa jornada. E aí Moisés diz, mas quem sou eu? Aí Deus falou assim, está começando certo, você não é ninguém mesmo. Mas aí Moisés pergunta, mas quem é o Senhor? Se eles perguntarem, quem é que me enviou? Aí Deus se revela, eu sou o que sou. Você vai dizer para eles que eu sou, te enviou. E aqui a gente vai descortinar um pouco, queridos, para saber quem é Deus de fato. E Deus me faz entender esse nome eu sou, que revela a completude e a essência da sua natureza.
Eu sou o que sou. E Isaías diz, antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa fazer-se escapar das minhas mãos, pois operando eu, quem impedirá? Irmãos, ninguém pode impedir o agir de Deus. Quando Deus quer fazer alguma coisa, quando Deus quer falar, quando Deus quer decidir algo a respeito de alguma coisa, Ele nem precisa fazer reunião, Ele não precisa consultar ninguém. O apóstolo Paulo diz, quem foi o teu conselheiro? Quem primeiro te deu para que possa reargui-lo? Oh, profundidade das riquezas. Quanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus. Deus não precisa fazer reunião para decidir algo acerca da tua vida. Aleluia. E aí ele disse, você vai dizer que eu sou, te enviou. E eles vão crer. Mas tudo bem, Deus está dizendo, olha, eu sou quem eu sou. E muitas vezes as pessoas não entendem quem Ele é. O próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, Ele teve uma preocupação de fazer isto bem claro diante dos seus discípulos. Porque os discípulos não sabiam quem Ele era. E Ele pergunta, mas o que que o povo dizem que eu sou? Ah, o povo diz que tu és um profeta, Jeremias, João Batista. Mas Jesus não estava atrás do que o povo sabia ao seu respeito. Porque o povo segue a liderança. Quem Deus quer revelar a essência da sua natureza é a sua liderança. O povo sempre não vai querer Deus, mas vai seguir a Deus através da liderança. E aí, Jesus se auto-revela. E aí, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, agora cheio do Espírito Santo, por uma revelação do alto, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus se anima, o céu desceu aqui agora. Porque só há revelação quando o céu desce. E nós precisamos entender, queridos, que nós temos que viver debaixo de uma revelação. Debaixo de uma revelação a nossa vida vai mudar. Debaixo de uma revelação nosso ministério vai ser transformado. Debaixo de uma revelação você nunca mais será a mesma pessoa. Tu és o Cristo, tu és o Messias. Tu és o Messias, o enviado de Deus. Depois ele trouxe outra revelação, o Filho do Deus vivo. Aí ele diz, bem disseste, Simão Barjonas, porque não fosse carne nem sangue que tu revelaste, mas o meu Pai que estás nos céus. Aleluia! E Jesus se revela como grande eu sou, porque as pessoas não sabiam quem ele era. E ele começa a se revelar. Eu sou o que vocês precisam que eu seja. Eu sou o que sou, Moisés. Na angústia, eu serei o seu refrigério. Na perda, eu serei o seu ganho. Na luta, eu serei o seu general para estar combatendo o bom combate para te dar a vitória. Eu serei Jeová Sabaoth. Na tristeza eu serei a sua alegria. Na fome eu sou o pão vivo que vai descer do céu sobre a tua vida. Na sede eu sou rios de águas vivas que vai fluir no teu interior. No cansaço eu sou aquele que diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, porque eu tenho alívio para as vossas almas. Aleluia. Eu sou aquele, Moisés, que revela Deus aos homens, mas também revela o homem a Deus. Eu sou aquele Moisés que na sua necessidade, eu sou Jeová Jireh, suprirei toda a sua necessidade. Eu sou aquele Moisés que na morte, eu serei a vida. E Jesus falou com muita propriedade, este mandamento eu recebi do meu Pai. Ninguém me tira de mim, eu tenho poder para morrer, mas tem o poder também para ressuscitar.
ninguém pode me matar, porque ele era a essência da vida. Na morte, você tem a experiência de passar para a vida eterna, mas também de viver vida de plenitude aqui na terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se não quiserdes, se fordes rebeldes à minha palavra, sereis devorados à espada, porque assim a boca do Senhor o disse. Aleluia. Eu sou o que você precisa que eu seja. Aleluia. E aí, Moisés, tá bom, Senhor, então, fechado. Eu vou até Faraó, eu não sou ninguém mesmo. E se eles perguntarem, eu vou dizer que eu sou, te enviou. Na verdade, Jesus falou aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o sal da terra. Eu sou a rosa de Saron. Eu sou a lírio dos vales. Eu sou, aleluia, tudo que você precisa que eu seja. Eu sou a palavra de Deus. E o que Deus estava falando para Moisés, leve a minha palavra. Propague o meu nome. Eles vão me reconhecer pela minha essência, pela autorrevelação do que eu fizer no momento da dificuldade. Deus queria que Moisés levasse a palavra, fizesse Jesus conhecido. Porque, irmãos, o eu sou aqui revela a completude, a plenitude, a essência da natureza de Deus. Revela o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Deus queria revelar Jesus Cristo, a palavra. E essa palavra não muda para os dias de hoje. Deus quer que você revele a palavra, encarnada através da sua vida, através da imagem de Cristo em você. E aí, ele mudou. Ele chegou lá, o Deus dos hebreus. Ele estava acostumado a um povo escravo. Que Deus é esse? Que deixa um povo escravo por 430 anos? Aí ele não diz. Mas, se eles não crerem, então Deus agora entra com outras perspectivas. Deus entra com outras ferramentas. E aí Deus pergunta, o que é que você tem na mão? Eu tenho uma vara. Irmãos, Deus sempre nos dá algo que vamos precisar usar na presença dEle. O que precisa, na verdade, é a gente identificar o que é que Deus nos deu. Descobrir o que está nas nossas mãos. Porque tem muita gente que recebeu, mas não sabe que tem. Quando aquela viúva, lá do livro de 2 Reis, capítulo 4, o marido dela morre, e ela vai até o profeta pergunta, o que é que você tem em casa, mulher? Casa, subtende-se casa espiritual na sua vida. Ah, eu não tenho nada, não. Aí depois ela se lembra, porque vem sempre uma revelação de Deus para lembrar aquilo que nós recebemos da parte de Deus. Ah, eu tenho um pouquinho de azeite na botija. Irmãos, não importa se é pouquinho, se é mais ou menos, se é muito. O que importa é o que você tem é o suficiente para Deus mudar a tua história. Ah, eu sou pequenininho. Ah, o que eu tenho é tão pequenininho, pastor, é tão ínfimo. Mas é o suficiente. Irmão, Deus não está preocupado se você é grande, se você é poderoso, se você tem título, se você tem conhecimento, se você tem teologia, se você tem o que você tem. Deus quer que você se apresente do jeito que você é. O que é que você tem, Moisés? Eu tenho uma vara. E normalmente, Deus vai usar como ferramenta do nosso ofício, ou do nosso ministério, aquilo que Ele nos deu. E o que Ele nos deu, irmão, nós vamos estar trabalhando no nosso dia a dia. Pode descobrir que Davi estava lá no campo, ele tinha uma funda, na hora de lazer, ele ficava distraindo, matando lá os pássaros e atirando lá, treinando. Mas na hora que ele se apresentava na presença de Deus, ele tinha uma harpa para adorar a Deus. Você vê que quando Saul ele ficou endemoniado, mandou chamar Davi,
Porque sabiam pela redondeza que ele tinha algo que recebeu da parte dele. Tinha uma harpa. A harpa expulsava demônio e trazia a presença de Deus novamente. Mas a funda tinha uma outra função, um outro ofício. E a gente precisa reconhecer o que nós temos recebido da parte de Deus. E a minha pergunta para você é, o que é que você tem? É o que Deus está perguntando, o que é que você tem na mão? Você tem que fazer o reconhecimento. E esse reconhecimento só podemos discernir debaixo de uma palavra de revelação. Elias tinha uma capa que feriu o rio Jordão e abriu em duas bandas. Eliseu tinha um bastão, que na hora que o filho da sunamita morreu, foi na presença do profeta, e aí ela disse, por acaso pediu eu algum filho? Eu não disse, não brinco com a tua serva? E aí ele pegou a sua ferramenta de trabalho e passou a bola para Geazi. Vai lá e usa a sua ferramenta para ressuscitar o menino. Só que ele foi e não funcionou. E aqui eu aprendo uma coisa. A ferramenta que Deus te deu só funciona nas tuas mãos. É intransferível. Então você não precisa ficar preocupado de alguém ficar de olho grande no que Deus te deu. Sabe por quê? É personalizado. Não há transferência. É irrevogável, é intransferível, irmão. Só funciona na tua mão depois que você pendurar a chuteira, que você se aposentar, você devolve para ele. Aí você vai entender porque aqueles discípulos dos profetas, quando foram para o Jordão para ampliar uma tenda, e de repente estavam trabalhando e o machado saiu do cabo e caiu na água. E olha o desespero do filho do profeta. Ai, Senhor meu, era emprestado. Irmãos, é um problema quando nós perdemos a ferramenta de trabalho. Porque você só vai frutificar, você só vai produzir, você só vai prosperar. Eles estavam ali para construir uma casa, para ampliar o ministério, e de repente a ferramenta do trabalho travou tudo, era emprestado. Aí tem que ter profeta na hora. Isso fala de que a obra de Deus só vai à frente, quando Deus coloca as autoridades à frente. Quando Deus constitui pessoas que vão respaldar, que vão dar a cobertura, que vão arvorar o seu guarda-chuva para proteger aqueles que estão trabalhando na obra. E aí ele foi até o profeta e ele perguntou só uma coisa: onde caiu? Aí ele tem que ter a humildade de reconhecer onde ele caiu, onde ele pecou, onde ele perdeu o controle emocional, onde ele perdeu a visão. Aí ele tem que ter o quebrantamento, ele tem que ter a humildade de dizer onde caiu, de confessar, de rasgar o seu coração diante do profeta que representa Deus. E ele disse: caiu aqui. E aí o profeta agora traz a forma de recuperar o machado. Ele pega um pedaço de vara, de pau, que representa o madeiro, e significa que somente através da obra do Calvário nós temos a restituição daquilo que Deus vai nos dar. E aí ele joga sobre o local onde caiu e o machado flutua. Aí acontece um grande milagre. E aí ele tem que agora se humilhar, se esforçar para trazer o machado de volta. Sabe por quê, irmão? Tem gente que já perdeu a cabeça do machado e está trabalhando só com o cabo. E achando que está fazendo a obra de Deus, achando que está bombando, mas só está batendo
com o cabo e machucando e ferindo, e não tem mais a visão, não tem mais o discernimento, não tem mais, aleluia, a graça de Deus, a unção de Deus na sua vida. E é aí que nós temos que ter humildade para reconquistar, para trazer de volta. Aleluia. Se você fosse perguntar para Sansão, Sansão poderia dizer: a minha ferramenta é o cabelo. Eu quero dizer para você, Sansão cortou o cabelo no lugar errado. Não corte o seu cabelo no salão do diabo. Não brinque com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. O que eu preciso entender aqui, queridos, é que a vara que Deus pergunta para Moisés, o que tens na mão? Moisés diz: eu tenho uma vara, uma ferramenta de trabalho. Isso representa o nosso ofício, isso representa a nossa chamada ministerial. E eu quero dizer para você, eu fiz esse rodeio todo aqui para te dizer uma só coisa. Quando Deus manda jogar a vara no chão, Ele joga a vara no chão. Isso significa que muitas vezes, quando nós desprezamos a vara, o chamado, o ofício, e jogamos no chão, ela vai se transformar numa serpente. E ela vai se levantar contra você. E você vai ter medo dela e você vai fugir dela. Agora, quando Deus fala, agora pega pela cauda. Por que Deus mandou pegar pela cauda? Eu estava orando agora pela manhã e Deus me trouxe essa revelação. Pega pela cauda. Normalmente, quando você pega numa serpente, você pega pela cauda? Pega pela cabeça. Por quê? Porque o controle está na cabeça. A autoridade dela está na cabeça. Quando você pega ela pela cabeça, significa que você tem o controle do seu ofício. Tem o controle do seu ministério. E o ministério que Deus te deu, você faz dele o que você quer. Mas o Senhor falou: pega pela cauda. E aí Deus me trouxe uma revelação. Quando você pega pela cauda, o controle não é seu, o controle é de Deus. Isso me faz lembrar, queridos, quando Deus mandou Samuel ir até a casa de Jessé, para ungir a Davi, como rei de Israel. E quando Davi chega diante dos seus irmãos, e Samuel entorna um chifre de azeite sobre Davi, a Bíblia diz o quê? Que Davi foi cheio do Espírito Santo? Não. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou, se apoderou de Davi a partir daquele momento. O que é que eu aprendo com isso aqui? Deus tem uma unção de ofício para a tua vida. Deus tem uma chamada para o teu ministério. Deus tem algo grande para realizar através do seu ministério. E isso Deus vai te dar e você vai fazer dele o que você quiser. Agora, antes de Deus dar a unção do ministério, Deus nos dá a unção da sua presença. Quando Deus mandou Moisés pegar pela cauda, Ele estava dizendo: olha, você vai usar o teu ofício, o teu ministério, no meu controle, na unção da minha presença. Aleluia. Você vai estar conectado comigo, vai estar linkado, porque não é você, sou eu na tua vida, sou eu em você. Nós estaremos juntos nessa jornada, nessa caminhada. Você fala, eu ouço, eu falo, tu ouve, e nós estaremos juntos, e o teu ministério será uma bomba atômica no inferno. Aleluia. Se é para Jesus, merece mais forte. O que eu aprendo aqui, amados,
é que antes de nós recebermos a unção do ofício, nós recebemos a unção da presença. Davi estava lá no campo, fazendo o cotidiano do dia a dia, tocando harpa, adorando ao Senhor, cuidando do trabalho secular, tomando conta das ovelhas do seu sogro, do seu pai. E no momento de treinamento ele usava a funda. De repente, as coisas mudam na sua vida. Aí Deus chama ele para a unção do ofício. Só que a unção do ofício, irmãos, Davi só recebe depois de 23 anos. Em primeiro lugar, em Hebrom, onde ele começa a reinar por 7 anos e meio. E depois, mais 30 anos em todo Israel. Segundo Reis, capítulo 5. Ele começa a reinar em todo Israel. Então ele recebe a unção do ofício. Mas antes ele tinha recebido a unção da presença. Quando Samuel chegou lá na casa do seu pai, e o Espírito de Deus se apossou de Davi, ele recebeu a presença, na essência. Ele foi cheio da presença. E eu quero dizer uma coisa para você. Embaraçada, né? Com os negócios dessa vida. Tem muita gente aí, mano, na atividade da obra. Tem muita gente para cima e para baixo. Não tem tempo para buscar a presença. Está só no ofício. Está só cumprindo, né, o que Deus mandou fazer. Mas não tem a sabedoria de gastar tempo, de escolher a melhor parte. Porque essa questão da unção da presença é uma questão de escolha. E Jesus entrou na defesa de Maria e disse: Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Isso quer dizer que a questão da unção da presença é uma questão pessoal. Você é quem administra. Amém, irmãos? Às vezes você bebe um copo d'água. Há um princípio que diz assim: a medida do teu vazio determina a medida do enchimento de Deus. Quanto mais vazio você for, mais cheio de Deus você será. Esse copo tem um pouco de água. Se Deus encher aqui, só vai ter daqui para cima. Mas se eu esvaziar ele todo, eu tenho um copo todo para ser cheio da presença de Deus. Você é quem administra. Você é quem controla. Quanto mais você se aproxima de Deus, e Ele diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. E aí eu gosto de uma tradução que diz assim: e eu me deixarei ser achado de vós, diz o Senhor dos Exércitos. Quanto mais vazio você for, irmão, mais Deus vai te encher. Então essa unção é uma questão também de sabedoria. É uma questão de revelação. É uma questão de intimidade, onde você administra diante de Deus. Veja que quando Davi recebeu a unção da presença, ele continuou no trabalho secular, tomando conta. De repente, é quando Deus entra para agir. Aparece um leão. Ele não pegou uma ferramenta do ofício, ele não pegou ali a funda para poder partir contra o leão. Ele foi na unção da presença. Ele rasgou o leão. Veio o urso, rasgou o urso da mesma forma. Quando ele veio com o gigante tinha uma ferramenta. O gigante tinha uma ferramenta, que era a espada, escudo. E Davi usou a unção do ofício. Mas ele fez questão de dizer: olha, tu vens contra mim com espadas, escudos e lanças, mas eu vou contra ti na unção da presença. Eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, este a quem tens afrontado. O que eu quero dizer, irmãos, quando você é cheio de Deus, ninguém te toca. Na verdade não é você, é Deus na tua vida. É como foi dito ontem, né? Acho que foi o pastor Samuel disse que
Às vezes nós invertemos a ordem. O gigante se levanta para lutar contra você, mas na verdade o gigante é você. Porque o gigante está dentro de você. Ele se agiganta dentro de você. E você já percebeu quando você parte para lutar na guerra, na batalha espiritual? Você não é nada. Como Moisés disse, quem sou eu? E esse é o caminho de ponto de partida. Quem sou eu? Reconhecendo. Aí Deus falou, você não é ninguém, mas eu serei contigo. E eles crerão, porque eu sou, se revelará na tua vida. E aí quando você vai partir para poder guerrear a guerra de Deus, o medo vai embora. As suas fragilidades desaparecem. E parece que você se enche por dentro assim. Você se sente um gigante e nada te para. Você não tem medo de nada. Eu conheci um irmão, pastor Nilson conhece ele. Ele veio do mundo das drogas, do crime organizado. E uma certa feita, um bandido pegou a arma e apontou para ele e mandou ele entregar um bem. E ele falou, eu não vou entregar. Você não tem medo não de eu disparar essa arma contra você? Eu falo, não. Se você atirar essa arma não vai sair bala nenhuma. Porque aquele que está comigo é maior do que o que está contigo. É uma questão de você saber usar a autoridade. Quando Moisés pegou na cabeça da serpente, ele sabia que a autoridade da serpente estava na cabeça. E quando você controla a autoridade da serpente, você controla a situação. Pega isso aí. Você não entendeu. Tudo é uma questão de autoridade. Quando você quer imobilizar o seu adversário, você tem que quebrar a autoridade dele. Moisés, qualquer pessoa pegaria na cabeça. Você tem o controle, você tem a autoridade. Por que a primeira profecia bíblica que Deus falou, Gênesis 3,15, que da semente da mulher virá aquele que esmagará a cabeça. Por que a cabeça? Porque se vence a guerra, você tirando a autoridade. O diabo, quando tirou a autoridade do homem, vê que ele prevaleceu. Ele reinou, ele administrou. O homem ficou subjugado porque ele roubou a autoridade que Deus deu para ele. Tudo é uma questão de autoridade porque Deus administra esse planeta. E tudo que ele construiu através da sua palavra de autoridade. Aprenda isso. Aleluia. Então, queridos, quando ele lançou a vara no chão, ela se transformou numa serpente. E a serpente veio sobre ele, e ele teve medo e correu. E eu aprendo aqui uma coisa. Quando você despreza a unção do seu ofício, a sua vara, a ferramenta de trabalho, quando você ignora, quando você subestima, quando você joga no chão, ela vai se transformar numa serpente e ela se voltará contra a tua vida. E aí Deus me falou uma coisa, a unção que você não respeita, ela se voltará contra você. A unção que você não respeita, ela pode te destruir. Ela pode se transformar numa serpente na tua vida. E você vai ter medo dela e você vai fugir dela. O que aconteceu com Sansão? Ele brincou com a unção do ofício. Ele não respeitou. E a unção se transformou numa serpente contra a sua vida que o fez de palhaço. E o que eu quero dizer para você é que a unção do ofício é irrevogável. E por isso a gente tem que ter muito cuidado. E precisamos ter um discernimento claro. Porque tem muita gente que confunde e acha que a pessoa é cheia de Deus
por causa da unção do ofício. Porque a unção do ofício é uma capacitação no teu ministério para trazer os sinais. E aí Moisés usou a unção do ofício para transformar água em sangue, para vir todos as 10 pragas do Egito, porque Deus falou, se eles não crerem na minha palavra, eu vou te dar uma ferramenta. Você vai usar os sinais e eles vão crer. E mesmo assim Deus falou, e se ele não crer no primeiro sinal, vai crer no segundo sinal. E aí que eu quero trazer a revelação para você. Tem muita gente que é conhecido pelos homens por causa do seu ofício. Por causa do que Deus nos dá. E a unção do ofício é uma capacitação no nosso ministério que vem de Deus. Não depende de quem você é, não depende do seu relacionamento com Deus, não depende da sua unção pessoal com Deus, não depende da unção da presença de Deus. E tem muita gente brincando com a unção do ofício. E aí, queridos, que mora o perigo. Eu vi um testemunho de um evangelista, de um homem, que ele estava em pleno adultério por 4 anos. E ele não entendia por que ele pregava. E as coisas continuavam a acontecer. Ele pregava, o povo se arrependia, o povo era curado, o povo era liberto. Ele fazia de forma que parece que a vida dele estava tranquila, é como se Deus não tivesse notado nada. É como se Deus tivesse feito vista grossa ao que ele estava fazendo. Aí um dia ele perguntou para Deus, mas Deus, eu não entendo. A tua palavra diz uma coisa, mas na hora que eu vou fazer a tua obra, e eu sei o que eu estou vivendo, o que eu estou passando. E as coisas continuam na mesma. E aí Deus falou para ele assim, meu servo, você foi chamado para esta missão. Eu te dei uma unção no teu ofício. E tudo que você faz através dessa unção vai se cumprir por causa do meu nome. As coisas vão continuar a acontecer. Mas quanto a você, lá na frente, nós teremos um encontro pessoal. É aí, queridos, que quando nós perdemos a unção pessoal, a unção do ofício entra em perigo. Porque o que vai equilibrar a unção ministerial, a sua chamada ministerial, a unção do ofício na tua vida, é a unção pessoal. É a presença de Deus, é a sua intimidade com Deus. Porque quando você perder a unção pessoal, quando a presença sair de você, irmão, só vai ficar igual aquele machado que perdeu a cabeça. A cabeça é o poder de ação, que fala do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo. O machado, ele vai ficar só no tutano mesmo, batendo, fazendo a obra, só ferindo, machucando, não vai fazer nada. Tem muita gente assim. Recupera, pastor. Aí tem que fazer a mesma coisa, tem que se humilhar para recuperar o machado pelo milagre do Calvário. Mas é o que aconteceu com Saul. Saul perdeu a unção da presença, ficou só com a unção do ofício. E foi aí que quando Davi teve a oportunidade de se estabelecer na sua unção do ofício de rei, aí ele respeitou, ele entendia por causa da unção da presença. Ele falou, eu não. Eu tocar no ungido do Senhor, mas o Espírito de Deus já se apartou dele. Você tem vários motivos para fazer isso. Você não precisa nem sujar a sua mão disso aí. Abisai disse, deixa que eu mesmo faço o trabalho completo. Olha, ele matou 80 sacerdotes lá na cidade de Nob. Ele está a tua caça para destruir a tua vida. Deus já te prometeu o trono. Deus colocou o teu inimigo nas tuas mãos. Você está querendo fazer mais o quê? Ele falou, não. O Espírito de Deus já não está com ele. Mas eu respeito a unção do ofício que está sobre ele. E só quem pode tirar essa unção é o próprio Deus. Deixa que o próprio Deus, ele saindo à batalha, e vem uma lança e se desfira contra ele,
E o Senhor que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Nós precisamos aprender a depender de Deus e esperar o tempo de Deus se cumprir na nossa vida. Eu já vou encerrar, mas quem está gostando, diga amém. Amém. Você sabe quando é que você perde a unção da presença? É quando você começa a se empolgar com a unção do ofício. E aí você começa a ficar famoso. Aí você começa a ganhar muito dinheiro. E as pessoas hoje, elas vão fazer a obra de Deus com motivações erradas. Às vezes a pessoa me chama para pregar. Pastor, quanto é que você cobra para pregar? Aí eu falei, olha, o preço é muito caro. E vocês não podem pagar. Só tem um detalhe. Jesus pagou o preço lá no Calvário. Irmãos, eu sei que o trabalhador é digno do seu salário. Eu sei que você precisa, né, de subsídio financeiro para manter o seu ministério, para levar a visão que Deus te deu adiante, para você honrar os seus compromissos ministeriais. Eu sei. Mas a gente não pode negociar a unção pessoal, a unção da presença de Deus por nada, por sucesso, ou por dinheiro, ou por fama, ou por qualquer outra coisa, irmão. Porque se você perder a unção da presença de Deus, tu está ferrado. Vai ficar só a capa. E aí tem muita gente maquiada. Muita gente que vive de aparência. Os homens estão comendo tudo. O homem está até impressionando, arrancando aplausos da multidão. Reconhecimento humano. Mas Deus está olhando para ele, eu te pego lá na frente. Eu tenho um encontro contigo lá na frente. Você pensa que engana os homens, você engana a mim. Aleluia. Você sabe quando é que Jesus sai, irmão? Quando você perde essa presença, essa unção da presença, é quando você coloca o seu coração. Porque a Bíblia diz, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E quem é o teu tesouro? Meu tesouro maior é Jesus Cristo e é inegociável. Eu não abro mão por nada nesta vida. Não há fama, não há dinheiro, não há poder, não há nada nesta vida que eu possa me comprometer a negociar com a unção da presença. Você sabe quando é que Jesus sai? É quando você vem pregar e a motivação da sua pregação está no material. Está no DVD, no CD. A motivação está no dinheiro, está na oferta. Porque eu já vi muita gente que eu já convidei, que marcou para vir pregar e de repente apareceu um novo compromisso. Mais rentável. E ele desmarca esse compromisso por causa da oferta. E Jesus fala, eu te pego lá na frente. Você sabe porque a palavra diz que naquele dia será um dia de surpresas? Mas Senhor, não preguei a tua palavra, não cumpri o ofício do meu ministério, não profetizei, não expulsei demônios, não falei línguas estranhas. E o Senhor dirá abertamente, eu nunca te conheci. Essa palavra, conhecer, vem no original grego. A mesma palavra usada na intimidade de um relacionamento íntimo de um homem com a mulher. Conhecer, eu não te conheço intimamente. Claro que Deus nos conhece. Mas eu não vos conheço, porque quando nós perdemos a unção pessoal é como se nunca tivéssemos tido. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. É por isso, queridos, que a unção que você não respeita
ela é perigosa, ela pode se tornar uma serpente e ela voltará contra você para te destruir. E eu fecho. Mas Deus falou, se não crerem pelos sinais do ofício, da unção que eu derramei sobre a tua vida, não tem problema. Eles vão crer no segundo sinal. E então mandou botar a mão no coração, no peito. E ele botou, e Deus tirou uma radiografia de como estava dentro dele. E ele estava por dentro leproso. E refletiu na sua mão a lepra. E aí ele falou, bota novamente. Ele botou. E quando tirou, estava igual da sua carne. E significa que antes de Deus te enviar, porque tem muita gente usando só o ofício, arrebentando, bombando, fazendo sinais, prodígios e maravilhas, mas está ainda com o coração leproso. Cheio de mágoa, de ressentimento, de ira, com motivações erradas, longe da presença de Deus. Porque não adianta você querer ganhar a terra e perder o céu. Não adianta você ter o reconhecimento da terra e não ter o reconhecimento do céu. Quando Deus propôs a Moisés para ele pegar pela cauda, ele estava dizendo, olha, no seu ofício eu quero andar junto contigo. Aí eu vou ter o controle. E na hora de você se ensoberbecer, eu controlo você. Na hora que o sucesso subir a cabeça, o poder querer tomar você, o poder desse mundo da fama, eu vou estar contigo. Você vai continuar humilde. E eu aprendi que o combustível da grandiosidade é a humildade. É a única forma de você caminhar juntos com o poder do ofício e o poder da presença. É reconhecendo que somente Ele é o grande eu sou. E você pode dizer, como Moisés disse, quem sou eu? E Deus, com a presença dEle, te fará mais do que vencedor. Te fará grande. Honrará você sobre esse planeta Terra. Deus fará coisas grandes por causa da presença dEle na tua vida. Cuidado. Se eles não crerem pelos sinais do seu ofício, eles vão crer pelo seu testemunho, pela sua vida. Está chegando os dias nesse país que as coisas estão acirrando cada dia mais. Assim como na janela 1040, assim como nos países onde o evangelho, na China, na Indonésia, países onde o evangelho, para você se declarar crente, você está correndo risco de vida. Mesmo assim, eles não temem, sabe por quê? Porque eles têm a unção da presença na vida dele. E com a unção da presença, eles partem como um guerreiro, inabalável, não tem medo de dar a sua própria vida. Outro dia, uma irmã foi missionária, convidada para fazer uma obra na União Soviética. E ela topou o desafio. E sabia que lá o negócio era estreito. Ela começou a pregar pela região onde ela foi enviada e de repente as ameaças, a perseguição começaram a rondar a vida dela. E os soldados chegaram para ela, se você continuar pregando, nós vamos ter que prender você. E ela não se calou, porque ela sabia a voz que ela ouviu para aquela missão. E onde ela chegava, Deus fazia sinais, prodígios e maravilhas. Até que isso chegou ao comando governamental e veio uma ordem lá de cima para prendê-la ou até, se for o caso, tirar a sua própria vida. Porque era uma ameaça. E aí quando os soldados soviéticos cercaram ela com metralhadoras e mandaram ela se render
e deram a oportunidade para ela deixar de pregar o evangelho. Ela falou, eu não me calo. Se vocês quiserem, vocês podem me matar. Podem descarregar todas essas balas em mim, mas eu vou morrer dando glória a Deus. Irmão, para fazer isso, só alguém cheio da presença. E sabe o que aconteceu? Como ela não se rendeu, eles pegaram e executaram conforme o comando. Descarregaram todas as balas e apertaram o gatilho. Pá, 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 pá. Só que nenhuma saiu. E eles se renderam aos pés de Jesus. E ela evangelizou aquele pelotão do Exército Vermelho. E eles reconheceram que só Jesus é o Senhor. Vamos ficar de pé.